Fala, nação rubro-negra, chega mais porque tem notícia quente pintando no Mengão. Se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mais querido. O Flamengo está em alerta máximo. Com a saída confirmada do goleiro Matheus Cunha, o clube acelera nos bastidores para fechar com um novo nome para a meta rubro-negra. José Boto já está 100% focado nessa missão, analisando nomes e conversando com empresários e buscando opções no mercado nacional e internacional. Vários goleiros foram oferecidos e alguns estão sendo estudados a fundo, mas o tempo é curto e o clube sabe que não pode errar nessa escolha. A torcida cobra, a pressão é grande e a reta final da temporada exige decisões rápidas e certeiras. Será que vem um goleiro experiente ou um jovem promissor? Um nome de peso? A qualquer momento o anúncio pode sair. Então, fica ligado. Comenta aqui embaixo quem você gostaria de ver no gol do Mengão. Compartilha este vídeo com os seus amigos rubro-negros. E fica ligado porque as novidades não param. Aqui é Flamengo 24 horas por dia. Olha aí, vamos lá. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo voltou o foco pro Campeonato Brasileiro. O time encara o Mirassol amanhã no Maracanã. A gente vai ver a preparação do time na volta. O Vene comenta como deve vir essa partida amanhã e também os desfalques, né, Vene? Cadê? O Flamengo já está com foco na principal competição que almeja esse ano, o Campeonato Brasileiro. Sem tempo para lamentar a eliminação, o time já começou a preparação para enfrentar o Mirassol no Maracanã neste sábado. La verdad que los resultados no han sido los mejores, pero es verdad que te encuentras un buen grupo, un grupo de compañeros muy bueno en el que te tratan con mucho cariño. La acogida por parte de todo el club está siendo muy buena, así que muy agradecido. La afición igual, la afición transmite un cariño inmenso. O rubro-negro é o primeiro colocado com 37 pontos, os mesmos que o Cruzeiro, mas tem a vantagem no saldo de gols. No entanto, para se manter na ponta, precisa de uma vitória em casa. E terá pela frente o sexto melhor visitante do Brasileirão. Em 8 jogos, o Mirassol somou 10 pontos, com 2 vitórias e 4 empates, tendo um aproveitamento de 41,7%. Por outro lado, o Flamengo é o melhor mandante da Série A, com 85,2% de aproveitamento. São 7 vitórias e 2 empates, somando 23 dos 27 pontos em disputa. Em 16 partidas, o rubro-negro tem apenas 2 derrotas. Para o duelo, Felipe Luiz ainda deve apostar em Wallaciano no ataque. Recebi bastante mensagens positivas, torcedor dos meus familiares. Eu acho que isso só serve de aprendizado para mim e eu vou continuar trabalhando, que eu sei que eu posso melhorar a cada dia. Eu treino bastante, todo dia eu treino pênalti, eu acho que isso é natural do futebol, tem momentos que a gente vai perder, tem momentos que a gente vai fazer. E eu vou continuar treinando e se tiver outra decisão e eu estiver confiante, eu vou pedir para bater, que é natural do futebol. Um jogador, quando está confiante, tem decisões de bater o pênalti e ajudar o time. Um desfalque é certo para o time. Jorginho, que levou o 3º cartão amarelo contra o Ceará. E há chances de Carrascal ter oportunidade na equipe. Este será o primeiro confronto oficial entre Flamengo e Mirassol, considerando todas as competições. E só o que o rubro-negro precisa agora é vencer para continuar na ponta da tabela. Muito bem, Vene Casagrande. Vamos tentar raciocinar aí qual deve ser o Flamengo que vai encontrar o Mirassol? Ou você já tem informação? Não tem como ter, até porque, Fernandinho, o Flamengo treina nessa tarde. E será, de fato, o único treino do Flamengo pós-eliminação na Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo jogou quarta, viajou e ontem teve reapresentação. Quem jogou titular fez aquele trabalho regenerativo, ou seja, não foi um treinamento propriamente dito. E hoje, com todos os jogadores à disposição, o Felipe Luiz vai montar a equipe dele na parte da tarde. Para mim, o pior desfalque é esse aí que a Alcilene citou no finzinho do VT, é o Jorginho. Hoje não tem ninguém que faça o que o Jorginho faz atualmente no meio de campo do Flamengo. Já tem a ausência do Pulgar, que a gente sabe que vai ficar um longo período A gente ausente. fala até no mercado, Pois né, Vene? Porque ele é um cara acima da média. Exatamente, é acima da média. O Jorginho, assim, hoje ninguém faz. E aí fica a dúvida de como ele vai montar esse meio de campo do Flamengo. Alan e Everton Araújo não seria o ideal. Na minha concepção, não seria o ideal. Porque, assim, quem vai sair mais pro jogo? São 2 jogadores com características extremamente defensivas de marcação. Ainda mais o Everton Araújo. Então, assim, esse vai ser o maior desfalque. De La Cruz ainda não está à disposição.
Mas tem uma boa notícia, o Carrascal pode fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo. Tudo bem, será a estreia dele, a gente não sabe como que vai ser, tem pouco tempo de treinamento com os novos companheiros, mas é um jogador de seleção colombiana, com certeza vai agregar de alguma forma. Acho que o Saúl ainda não está na sua melhor forma física, tanto é que nos jogos ele não vem apresentando boas partidas, vem entrando mal, fica a dúvida se a forma como ele tem jogado, a função é a ideal, mas o Felipe Luiz é que está treinando no dia a dia, então ele que está observando, ele sabe o que é melhor para a equipe dele. Eu ia te perguntar isso, Vene, porque assim, a gente estava trocando ideia aqui, eu acho que uma equipe como o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que agora vai ter a Libertadores como foco total também depois da saída da Copa do Brasil, ter Alan e Everton Araújo como volantes, para mim são as posições mais importantes do futebol, eu acho que eles não acompanham o nível do que é o Flamengo, em todas as outras posições. Então, assim, quando você perde o Jorginho, ter o Alan e ter o Everton Araújo, você tem um decréscimo muito grande de qualidade no seu meio-campo. Com todo respeito a esses jogadores que jogariam em 80% dos clubes no Brasil. Só que para um Flamengo que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores, eu acho que o Flamengo deveria contratar um volante mais qualificado para suprir essa ausência. Primeiro, do Pulgar, que infelizmente se machucou, Sim. do De La Cruz, que é uma incógnita, porque o De La Cruz poderia fazer essa função, mas é uma incógnita, e eu não sei como o Flamengo enxerga o Saúl, porque o Saúl já jogou em alguns momentos como segundo homem, como um jogador que sai Camisa mais de 8, trás né? para fazer o jogo andar. Então a pergunta que eu ia fazer pro Vene é essa: como que o Flamengo enxerga o Saúl? Porque se o Flamengo não enxergar o Saúl como um segundo volante, cara, o Flamengo deveria ir ao mercado. Então, enxerga para suprir a ausência do Gerson. Então a é diretoria, mais meia-direita. a diretoria entende Que já foi um volante, mas que Sim. na boa temporada que fez, já estava bem Tanto bem é que ele acelerado, vem né? entrando nessa função e até agora ele não está rendendo. Mas fica a dúvida, ele não está rendendo por conta da parte física, que o Felipe Luiz sempre deixou claro que ele ainda não chegou ao seu auge fisicamente, a sua melhor forma fisicamente, ele ainda está buscando isso. Agora fica a dúvida se ele não está rendendo por conta da parte física ou pela função que ele vem fazendo em campo. Mas te respondendo, o Saúl ele chega para suprir a saída do Gerson, para fazer o que o Gerson fazia. Óbvio, são jogadores que, assim, eu acho que o Gerson está acima, na minha concepção. Não dá para você cobrar do Saúl agora, nesse primeiro momento você já que ele viu acabou o Gerson, de chegar. né? Você não Pois tá vendo ele ainda. Exatamente. Normal. E óbvio que em determinado momento o Gerson também passou por uma má fase. Lembra não que em um protesto no aeroporto teve até um torcedor falando pro Gerson: ô Gerson, tá achando que você é o De Bruyne? Muita marra, pouco futebol, não sei eu o quê. nem lembrava disso. Mas eu teve essa lembrei cobrança agora. em cima do Gerson. Mas aí o Gerson deu a volta por cima. Eu acho que o Saúl ainda vai render com a camisa do Flamengo. Mas olha aqui, o Flamengo vai ao mercado mais essa Pra buscar essa janela? volante, não. Não. Pra buscar vai. E vai pra trazer o quê? Não vai para buscar volante? Não vai. O Flamengo está em busca de um Goleiro, atacante não. e um goleiro. O goleiro, te Atacante respondendo... o quê? Atacante para fazer o que o Pedro faz, mas com características diferentes. Sim. Tá? É aquele centroavante com mais... Mobilidade, que marca mais, sabe? O Pedro não é esse jogador atualmente, de fato não é. Mas beleza, olha aqui. eu não sou contra isso não, mas eu acho que antes de contratar um centroavante, o Flamengo tem que contratar um goleiro. E já para essa janela de transferência. Não é uma crítica ao Rossi, mas se o Rossi se machuca, quem entra no gol do Flamengo? Matheus Cunha. Assim, com todo respeito, não está à altura e é um jogador que já está com a cabeça no Cruzeiro. E ele só não foi liberado para o Cruzeiro nessa janela porque o Flamengo disse ao Cruzeiro que não conseguiu contratar o goleiro que eles queriam. E por conta disso não iria liberar o Matheus Cunha, porque o combinado era liberar já o Matheus Cunha, para ele se apresentar ao Cruzeiro. Só que o Cruzeiro recebeu a negativa e aí acabou assinando um pré-contrato com o jogador para garantir o jogador em janeiro. Mas eu, se eu fosse dirigente do Flamengo, estaria muito mais preocupado com a contratação de um goleiro à contratação de um centroavante nesse momento. Eu iria ao mercado atrás de um goleiro, porque se o Rossi se machucar, hoje não tem ninguém para entrar no gol do Flamengo. E não tem mesmo, porque não é assim. O Pedro, você ajusta, aí puxa daqui, bota o Bruno Henrique ali, bota o Plata aqui, você dá um jeito, né? Agora, o goleiro, irmão, ou você tem um goleiro no banco, ou ninguém vai virar um goleiro, Pedrosa. E decide partidas. A versatilidade não existe nessa função. E decide partidas, assim. Quando você tem um goleiro reserva que não está acostumado, não está com ritmo de jogo e não é do nível do seu titular, infelizmente isso pode ser prejudicial. A gente teve um exemplo aí, eu não vou nem crucificar o garoto aqui, eu acho que tem muito potencial ainda pela frente, que é o Fusato, que não jogava com frequência, que não estava em ritmo de jogo e acabou prejudicando o Vasco contra o Mirassol. E a gente poderia dar vários e vários exemplos. Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa sim de um goleiro reserva. Mas mais até do que o centroavante, eu vou ser muito honesto. A posição de volante, para mim, com Alan e Everton Araújo, não está bem servida do nível que o Flamengo precisa
para ser o Flamengo que a gente E sabe que... e com as Sabe o que o inconstâncias Flamengo físicas deveria dos fazer? demais, né? Que é o Exatamente. Pulgar e o De La O Cruz. Flamengo tem que fazer o seguinte, tem que preparar o De La Cruz. Gente, o De La Cruz, ou ele isso. custou 80 milhões de reais, ou mais até com comissão. Vamos arredondar, 90 milhões de reais. Você não contar com o De La Cruz... vista, né? É isso. O Flamengo tem que preparar esse jogador. O jogador também tem que se preparar, tem que fazer um trabalho de recuperação. Eu entendo os problemas físicos do De La Cruz, mas hoje ele é jogador do Flamengo, custou alto e o Flamengo não pode se dar ao luxo de ir ao mercado você tendo um De La Cruz ali. O De La Cruz ele tem que ficar pronto, gente. O De La Cruz tem que jogar, nem que seja para ser um reserva imediato de um Jorginho da vida, ou até mesmo do primeiro volante, quando o Pulgar voltar. É o De La Cruz, gente, é um jogador de seleção uruguaia que se destacou com a camisa do River Plate, chegou ao Flamengo custando extremamente alto o valor. Então, assim, não dá para descartar o De La Cruz. O Flamengo tem que preparar esse jogador e, obviamente, o jogador fazer um trabalho importante para poder ficar pronto Eu fisicamente. não duvido que eles estejam tentando, né? Claro que Só não Nem eu. conseguem. Exatamente. Esse que é o problema. E o ponto é... E a quando reta chegou, final de temporada. Isso já sabiam, né? Assim, dessas inconstâncias físicas, porque ele, em outros times, vocês mesmos trouxeram essa informação aqui na época, ele não era um cara com uma minutagem muito grande. Ele sempre teve problema físico. Então, é Ele isso. sempre teve problema isso. físico. Ele Eu foi digo... Só que ele jogava menos na Argentina. É isso aí. E viajava menos. Menos jogos. O gramado melhor. E mesmo assim, tinha dificuldade de emplacar sequências de jogos, né? Estou valorizando o que é o Flamengo. Na hora do meu palpite, eu pensei, o Flamengo joga vôlei? Não, o Flamengo não joga vôlei. E tem uma resposta a dar. Tem uma lembrança para o senhor, que é importante, que me lembrou. Eu também não lembrava, não tinha pensado em colocar isso aqui, mas um amigo falando aqui comigo me lembrou que o Flamengo tem Libertadores na quarta-feira. Flamengo Internacional. O Mirassol não, tá só ali no Brasileirão. Tem essa diferença, precisa ver como é que o Flamengo entra. Mas ainda assim a gente espera um Flamengo que se imponha, né? Tem elenco, né, professor? Tem elenco para isso. A gente pôs um campinho aí que deu inveja, né? Aquele campinho de reservas do Flamengo, alguns terceiros reservas. O caso da lateral esquerda, por exemplo. O Flamengo tem na lateral esquerda o que o Brasil inteiro não tem de oferta naquela posição. Pode ter estreia no Flamengo, aqui, hein? Abel, Carrascal. a informação que eu trouxe, o Mirassol, na verdade, passou o Flamengo nessa taxa de conversão. 13,3% de aproveitamento, o Flamengo tem 13,1%. A média do campeonato... Explique de novo, por favor, o que é a taxa de conversão que você está destacando? O aproveitamento, assim, é a relação dos chutes e os chutes que entram. Ok. Então, por exemplo, eu vou te Então, dar aqui... o Mirassol perde poucos gols, é isso? Em outras palavras, no português. O Mirassol tem 203 chutes e 27 gols. O Flamengo tem 233 chutes e 236 chutes e 31 gols. Aí você tira o percentual disso. Tem o maior aproveitamento em cima das chances de gol, das finalizações, é isso? O Palmeiras tem 218 chutes e 21 gols. A taxa de conversão do Palmeiras é de 9,6%. A pior é a do Sport Recife. Não ia falar isso. 4,3%. Um chute E aí em no mar. cima desse bom aproveitamento, como que o Mirassol pode aproveitar isso contra o Flamengo amanhã? Porque para o professor Celso, o Flamengo vai atropelar, Eugênio. E para você? Não acho que vai atropelar, não. Jogo difícil. Bom time do Mirassol. Muito organizado. Sabe o que quer quando joga. Sabe trabalhar as jogadas. Posse de bola, quando tem a bola, sabe como conduzir. O ataque, por isso ele tem um bom número de gols. O Flamengo fez várias contratações na janela, mas o Mirassol fez uma que está... Chico da Costa. Da Costa está fazendo gol direto, hein? Tava faltando ali um camisa 9. E é isso, você saber atuar no mercado. É um jogador brasileiro que estava fazendo sucesso aí em clubes da América do Sul, jogou na Bolívia, estava jogando no Cerro Porteño. E eles foram lá e buscaram o cara. Botou lá, o cara entrou já... No primeiro jogo ele já fez gol. Que foi contra o Palmeiras, saiu do banco e já fez o gol. No empate com o Palmeiras 1-1, no Allianz. Então é um time que ele tem a maneira dele já estabelecida de jogar, tem uma capacidade de trocar os jogadores da frente ali e que tem dado resultado. Então o Edson Carioca jogando ora ele, junto com o Chico da Costa, às vezes um só ali na frente. O Negueba é bom jogador, chega muito bem no ataque. Metendo gol também esse aí. O Reinaldo jogando pela Os gols esquerda. são muito bem distribuídos no Mirassol. Tem muita gente fazendo gol. O Chico chegou fazendo gol, mas tinha o Guinaldo. Sim, o Reinaldo é um dos principais Reinaldo tem artilheiros do 7 campeonato. gols. E quando não joga o Reinaldo, sabe quem é o reserva, né? Felipe Jonathan. Felipe Jonathan. Pois é.
Contra o Vasco ele estava mal, que o professor o substituiu. Mas o Mirassol tem essa política também. Ele observa jogadores que estão ali desgastados no clube, que têm potencial, mas perderam confiança, não estão no momento bom. E cria um ambiente para que esses jogadores se recuperem, para que voltem a jogar bem. Foi assim com o Reinaldo, tem sido assim com o Felipe Jonathan, com jogadores até o reserva, o goleiro é o Alex Muralha, muito contestado em outros lugares, mas foi fundamental na campanha de acesso do Mirassol. Mas o Walter era um dos melhores goleiros do campeonato. O Walter um dos melhores goleiros do campeonato, mas o Walter não estava nesse patamar de tanta contestação como outros jogadores que o Mirassol apostou. E o Prof, que é um admirador do futebol alternativo, né, Prof? Frequenta a Rua Javari. Eu lembro de 2, 3 anos atrás acompanhar o Mirassol jogando a Copa Paulista, que não tinha calendário para o segundo semestre e o time estava ali. Se continuar assim, você vai acompanhar o Mirassol na Libertadores ano que vem, se o Mirassol mantiver essa campanha, esse desempenho. Agora, estamos falando dos goleadores do Mirassol. Reinaldo, 7 gols. Chico da Costa, 4 gols. Edson Carioca, 3 gols. O Flamengo tem a Arrascaeta com... Expectativa é de mais de 50 mil torcedores no Maracanã para o Flamengo e Mirassol. Clima é de decisão no Rio. O Maracanã promete ferver neste sábado, quando o Flamengo recebe o Mirassol pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro encerrou nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, a preparação para o duelo e tudo indica que o time contará com um dos maiores públicos da temporada. Até o momento, mais de 42 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A expectativa é de que o número ultrapasse os 50 mil torcedores no estádio, considerando também as cadeiras cativas, camarotes e convites institucionais. Ou seja, casa cheia para empurrar o time de Felipe Luiz rumo a mais 3 pontos importantes na briga pela liderança do Brasileirão. O momento é crucial. Além da busca pela vitória contra o Mirassol, o Flamengo encara uma sequência decisiva de jogos na temporada. Já na quarta-feira, 13, o adversário será o Internacional no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com isso, o confronto deste fim de semana é uma espécie de termômetro da torcida e da equipe para a maratona que está por vir. Flamengo busca retomar confiança após a eliminação na Copa do Brasil. Apesar de viver boa fase no Brasileirão e seguir firme na Libertadores, o Flamengo chega para esse jogo com a missão de virar a chave após a recente eliminação na Copa do Brasil. Na última semana, o time enfrentou o Atlético Mineiro nas oitavas de final da competição nacional. Mesmo tendo desempenho superior nos 2 jogos, tanto em posse de bola quanto em finalizações, a equipe carioca acabou eliminada nos pênaltis. No primeiro confronto, em Belo Horizonte, o Flamengo perdeu por 1-0 após uma falha individual. No duelo de volta no Maracanã, devolveu o placar e levou a decisão para as penalidades, onde acabou superado. O desempenho técnico do time, no entanto, foi elogiado por diversos analistas e até mesmo pelo técnico rival Cuca. Durante a coletiva pós-jogo, Cuca fez questão de elogiar o trabalho de Felipe Luiz, que assumiu o comando técnico do Flamengo nesta temporada. Segundo ele, o ex-lateral é a grande promessa entre os novos treinadores do país e, se tiver continuidade, pode ser nome certo na seleção brasileira no futuro. O Flamengo tem hoje um jovem treinador que, sem dúvida nenhuma, é a maior promessa do futebol brasileiro. Se tiverem paciência com ele, o caminho será a seleção, declarou o treinador do Atlético Mineiro. Felipe Luiz ganha respaldo mesmo com eliminações e mira títulos maiores. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, Felipe Luiz tem o respaldo da diretoria e da torcida. Isso porque seu trabalho tem mostrado resultados consistentes, especialmente no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo segue entre os líderes, e na Libertadores, onde está classificado para as oitavas. Para Felipe, a prioridade da temporada sempre foi clara: conquistar o Brasileirão ou a Libertadores. A queda no torneio de mata-mata nacional, embora tenha frustrado parte da torcida, não compromete o planejamento geral. E o jogo contra o Mirassol será fundamental para manter a boa fase e chegar embalado ao confronto continental contra o Internacional. Mirassol quer surpreender no Maracanã, mas sabe da pressão rubro-negra, Do outro lado, o Mirassol chega ao Rio de Janeiro com a difícil missão de encarar o Flamengo no Maracanã lotado.
a equipe paulista faz campanha modesta na Série A, buscando se afastar da zona de rebaixamento e garantir uma permanência tranquila na elite do futebol brasileiro. Para isso, pontuar fora de casa, mesmo contra adversários poderosos como o Flamengo, é fundamental. O técnico do Mirassol deve adotar uma postura cautelosa, tentando explorar contra-ataques e erros do adversário, algo que deu certo para o Atlético Mineiro no primeiro jogo da Copa do Brasil. Internacional vive crise e é pressionado pela torcida antes de enfrentar o Flamengo. Enquanto o Flamengo vive momento de cobrança, mas também de estabilidade, o Internacional chega pressionado ao confronto da Libertadores. Na sexta-feira, 8, a torcida colorada realizou protestos no entorno do estádio Beira-Rio, cobrando melhores resultados e mais entrega do elenco. As manifestações aconteceram após a eliminação do time gaúcho para o Fluminense na Copa do Brasil, e uma sequência de 4 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas e 2 empates. Sob o comando de Roger Macho, o time ainda não conseguiu apresentar um futebol convincente, o que aumentou a pressão nas vésperas do confronto com o Flamengo. Faixas com dizeres como Libertadores é obrigação e muito dinheiro e pouco futebol foram penduradas nos arredores do estádio. A torcida parece ter colocado todas as fichas no torneio continental como salvação da temporada. Flamengo Internacional, primeiro jogo das oitavas da Libertadores, será no Maracanã. O aguardado duelo entre Flamengo e Internacional pela Libertadores acontecerá na quarta-feira, 13, às 21h30 no Maracanã. Será o primeiro de 2 confrontos que prometem parar o futebol brasileiro. Apesar da fase conturbada do Colorado, trata-se de um adversário tradicional, com camisa pesada e história na competição. O Flamengo, por sua vez, quer fazer valer o mando de campo e abrir vantagem no jogo de ida. A volta está marcada para o dia 20 no Beira-Rio e em Porto Alegre. Felipe Luiz deve escalar força máxima para essa partida, e o embate marcará mais um capítulo importante da trajetória recente do Flamengo em torneios internacionais. Flamengo também se movimenta no basquete. Alex Negrete é um novo reforço. Fora das 4 linhas do futebol, o Flamengo também trabalha para reforçar sua equipe de basquete. Pensando na temporada 2025-26, o clube anunciou a contratação do ala Alex Negrete, jovem talento argentino que assinou por 2 temporadas. Negrete tem 24 anos, 1,92 m de altura e chamou atenção com suas atuações pelo Instituto Córdoba, onde teve médias de 15 pontos e 4 rebotes. Segundo o técnico Sérgio Oveja Hernandes, o jogador chega com potencial para se tornar uma peça-chave no elenco. O Negrete é um jogador com muita energia, muito competitivo e que pode atuar em diferentes posições. Ele está pronto para dar um salto de nível e o Flamengo quer aproveitar esse momento, destacou o treinador. O clube terá uma agenda lotada na próxima temporada, disputando o novo basquete brasileiro, NBB, a Champions League das Américas e, se classificar, a Copa Super 8. Com isso, a diretoria trabalha para montar um elenco forte e equilibrado, capaz de competir em alto nível nas 3 frentes. A agenda do Flamengo nos próximos dias. A maratona do Flamengo começa neste sábado contra o Mirassol no Brasileirão. Depois, na quarta, 13, o time volta para campo para enfrentar o Internacional no Maracanã pela ida das oitavas da Libertadores. Confira os próximos compromissos. Sábado, 9 de agosto, 18h30, Flamengo e Mirassol, Brasileirão, no Maracanã. Quarta, 13, 21h30, Flamengo Internacional Libertadores, no Maracanã. Domingo, 17 de agosto, Flamengo e Juventude, Brasileirão. Quarta-feira, 20 de agosto, Internacional e Flamengo, Libertadores, Beira-Rio. O elenco do rubro-negro precisará de foco, equilíbrio físico e o apoio da torcida para atravessar esse período sem perder rendimento. Clima de decisão e apoio incondicional da nação rubro-negra. O que se vê no Rio de Janeiro é um ambiente de empolgação e confiança. A torcida do Flamengo, conhecida por sua força e presença marcante, promete transformar o Maracanã num verdadeiro caldeirão nos próximos jogos. A venda antecipada de mais de 42 mil ingressos para o duelo contra o Mirassol mostra que o apoio está garantido, mesmo após a eliminação na Copa do Brasil. Para muitos, a Libertadores é o grande objetivo da temporada, mas o Brasileirão também é tratado com seriedade e pode ser o caminho mais sólido para coroar o trabalho de Felipe Luiz na sua primeira grande missão como treinador profissional.
O Maracanã será o palco de decisões, emoções e possivelmente títulos. A história do Flamengo é feita de momentos assim e o próximo capítulo está prestes a começar.